A gente está aqui hoje um pouquinho, né, para falar um pouquinho da trajetória da Zuzu Angel, que é eu acho que é um dos grandes nomes, né, que o Brasil já teve, e que é também, infelizmente, um dos nomes mais silenciados, né, mais colocados num cantinho de uma memória em função de um tempo que a gente prefere não comentar, que a gente não coloca muito em pauta, né. A Zuzu Angel foi uma designer de moda, uma costureira, de renome internacional, né, conhecida internacionalmente pelo trabalho dela, primeiramente pelo trabalho dela e depois em função da biografia dela, né. A Zuzu teve o seu filho assassinado pela ditadura empresarial militar, mas antes da gente começar, né, assim, antes de eu começar a atropelar os assuntos sobre a Zuzu, eu gosto sempre de dizer que eu acho que o que ela tem de diferencial, né, é que a Zuzu Angel nunca foi uma figura encastelada, né, uma criadora, uma designer de moda encastelada lá nos processos de criação dela. Muito pelo contrário, a Zuzu tem uma característica, tem uma coisa de ser muito a cara da gente, né, porque foi uma mulher, foi uma profissional que fez tudo aquilo que foi necessário fazer, tudo aquilo que ela pôde fazer, com as condições que ela tinha, com as peculiaridades do momento histórico que ela vivia, e eu acho isso importante, né. Ela ela é essa mulher, né, profissional, num tempo em que se esperava da mulher que ela fosse dona de casa, né. O nome dela, vamos começar pelo nome dela, né, a Zuzu é um nome artístico, o nome dela é Zuleika de Souza Neto, ela nasceu em Curvelo e perdeu a sua vida no Rio de Janeiro, no ano de 1976, né, esse ano completam 50 anos do assassinato da Zuzu Angel, e ela meio que seguiu, né, até determinado momento, ela meio que segue o script esperado pelas, né, das mulheres da geração dela. Enfim, ela aprende a costurar, ela aprende, eh, manualidades, né, um pouco como ganha-pão, um pouco porque era a ocupação das mulheres na primeira metade do século XX. Ela casa, tem 3 filhos com esse marido, um marido que tinha dupla nacionalidade, ele era estadunidense e canadense, chamado Norman Jones, que vem para o Brasil representando uma empresa norte-americana de que extraía minérios aqui no Brasil, né, para levar para os Estados Unidos. Bom, ela casa com Norman, eles saem de Minas Gerais, passam por Salvador, eles têm 3 filhos, depois, né, eles vivem um tempo em Salvador, depois eles vêm para o Rio de Janeiro, né. Primeiro eles vão morar em Nova Iguaçu, que é uma cidade da Baixada Fluminense, e em seguida a Zuzu segue a vida dela com 3 filhos, né, para criar. E, enfim, fugindo muito desse script das mulheres, né, eu comecei falando isso, fugindo um pouco desse roteiro esperado para as mulheres da geração dela, a Zuzu, lá pelas tantas, infeliz no casamento, ela resolve separar. Numa época em que não havia a lei do divórcio ainda, a lei do divórcio só vai ser aprovada muitas décadas depois, e a Zuzu se separa e vai cuidar, vai criar 3 filhos sozinha, né. Eh, e como é que ela vai fazer isso? Ela vai montar um ateliê dentro de casa, vai colocar máquina de costura no quarto dos filhos, as crianças vão sempre conviver com essa mistura, né, de casa, ateliê, barulho de máquina, cliente entrando. O guarda-roupa da casa dela, inicialmente, vira uma espécie de estoque, né. Nesse momento ela tinha as Zuzu saias,
Isso era muito lá no início da carreira dela. E ela fazia primordialmente saias balonês, que eram uma tendência da época, lá pela década de 1960, por aí, início da década de 1960, e umas blusinhas que acompanhavam esse conjunto, né? E essa coisa do ateliê casa, que é muito a nossa cara hoje em dia, né? Só vai deixar de ser uma realidade para a Zuzu, ou seja, ela só vai abrir a primeira loja dela fora da casa, né? Muitas décadas depois, quando ela já tinha uma carreira internacional, e assim, claro, sem ela saber, já no final da vida dela. Então, vejam, ela já uma mulher bem-sucedida, ela já uma mulher com uma carreira internacional, já com os filhos criados, já em busca do filho dela que desaparece, né? É que ela de fato consegue montar a primeira loja dela. Bom, e essa coisa de ser empreendedora, né? De meter as caras, de começar a costurar, vender roupa, ir atrás de cliente e tudo mais. Isso é muito a nossa cara, né? É muito a cara de quem tem que se virar, né? Para pagar as contas, para criar um negócio do zero, para fazer a vida, não é isso? Bom, e aí quem é, né? Essa mulher, né? A exemplo de tantas mães, ela perde o seu filho de uma maneira muito brutal. Ele é assassinado pela ditadura empresarial militar, né? Que assolou o Brasil de 1964 até 1985. E esse é um evento, vejam, a gente tende a associar a obra da Zuzu ao assassinato do filho dela. E quando ele é sequestrado e desaparece, e ela parte em busca do corpo dele, ela já tinha uma carreira internacional. E a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Assim, como brasileiros, nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com a nossa memória. A gente tende a criar lugares obscuros onde a gente coloca determinados grupos de pessoas, né? Então é muito comum a gente falar da Zuzu Angel pelas memórias da ditadura militar e não pela sua própria trajetória profissional, que além de já ser muito consolidada quando o Stuart morre, é, é um exemplo para nós, porque ela traz a pauta, a sua época, ela trouxe a pauta assuntos que hoje são muito atuais ainda. A questão de gênero, quando ela resolve, né, que ela vai ter voz e que ela vai criticar a postura do costureiro em detrimento da figura da costureira mulher, né, ela vai sempre apontar essa diferença. Quando ela traz à baila a ideia de brasilidade, né, quando ela ousa colocar na passarela elementos da nossa cultura que até então só apareciam de maneira muito folclórica e não na moda, isso vai lançar uma tendência mundial a ponto de estilistas internacionais supostamente terem copiado a Zuzu, né? Terem cometido uma espécie de plágio nessa brincadeira. E, bom, vamos lá. Então, o que eu pretendo aqui hoje, gente, não é de maneira nenhuma minimizar o brutal desaparecimento do Stuart, né, do filho dela, mas é dar ênfase ao trabalho da Zuzu Angel como uma criadora de moda, no sentido mais abrangente da palavra, realmente. E ir tentando e criar alguns links entre uma coisa e outra, tá? O Ronaldo Fraga diz uma coisa que é muito importante, porque a Zuzu até hoje tem a fama, né, de ser uma costureira, como se isso fosse um demérito, né? E ele fala o seguinte, né? Que a Zuzu foi uma mulher, né? Uma mulher que tem uma trajetória única
na história da moda brasileira e mundial. E principalmente em tempos desmemoriados, é importante dizer, né, qual o sentido de fazer mais um vestido? Nós já temos roupas para 200 anos. Então você tem que fazer uma roupa que fale, né? Que conte uma história. E a Zuzu Anjo fez roupas que cantaram, dançaram, murmuraram, denunciaram, manifestaram. E é disso que a gente precisa agora. Então o debate em torno da moda da Zuzu vai muito além de classificar o que ela fez. Ah, como bonito, como feio, ah, eu gosto, eu não gosto. Aliás, isso nunca deve ser um critério para quem está analisando moda, né? Importante é que a gente traga à cena, traga para a passarela a ideia de brasilidade que ela trouxe para a moda brasileira, né? Que é um tema que até hoje a gente não tem. É um tema que a gente até hoje, essa ideia da brasilidade até hoje é muito questionada, é muito debatida e debatida de maneira muito superficial, né? Até hoje a gente não tem, pelo próprio processo de construção do que é o Brasil, pelo fato de nós sermos um país colonizado, de nós fazermos parte do sul global, enfim. Até hoje a gente tem muita dificuldade, não só de falar de brasilidade, como de construir um olhar autônomo sobre nós, né? Um olhar corajoso sobre nós. Olhar para as nossas cores, para as nossas formas, para os nossos cheiros, para os nossos materiais, com o mesmo carinho que muitos outros países olham e que a gente não tem coragem de fazer, né? A gente tem muita dificuldade de debater a nossa própria identidade. A gente está sempre olhando para fora, a gente está olhando sempre para longe, a gente costuma até hoje, nossa, 50 anos da morte da Zuzu, né? A gente até hoje pega para nós referências de outros países como se o fato de ser outro país por si só garantisse algo bom ou algo mais chique ou algo mais interessante do que aquilo que a gente é capaz de fazer, né? Bom, então eu gosto sempre de trazer a Zuzu como essa mulher múltipla, né? Que foi costureira, designer, modelista, empreendedora, marqueteira e mãe solo. Porque quando ela se separa do Norman, o Norman sai do Rio de Janeiro, ele vai embora depois de um certo tempo, ele vai se radicar lá no interior da Bahia, e ela fica como mãe solo de 3 crianças e arca com a criação dos 3, né? E ela foi, assim como tantas de nós, obrigada a desenvolver uma série de habilidades porque ela tinha um ateliê para tocar, né? Então, ela era uma costureira de mão cheia, né? Inicialmente tudo começa com o fato dela saber costurar, dela saber modelar, dela saber criar uma roupa, não apenas desenhar essa roupa, né? Mas ela também sabia desenhar a roupa. Ela sabia, ela conhecia muito bem, ela transitava muito bem entre os materiais, sabe? Ela dava muito sentido aos materiais, né? Ela foi uma grande empreendedora, como ela mesmo chamava, negocista, né? Ela tinha um senso de oportunidade muito grande, então ela começa a vida dela muito, muito jovem, né? Costurando para as primas, para as amigas, para as bonecas, meio como um hobby, e à medida em que que ela vai crescendo, ela vai vendo que ela consegue, né? Ela vai desbravando outros mercados, outras possibilidades. Inclusive, ela transitava de alguma maneira entre as primeiras damas, né? Lá primeiro com a família do Juscelino Kubitschek, ela começa costurando saias para os trabalhos de caridade, né, daquelas mulheres, e ali ela vai se entrosando, e ela consegue introduzir, né, o trabalho dela e consegue fazer as primeiras compradoras dela. Era a Zuzu também que cuidava do próprio marketing,
né, além de ser uma outra época, mas mais do que isso, a Zuzu tinha essa coisa de meter as caras, né, então ela cuidava do próprio marketing, ela criou uma série de coisas que hoje pra gente são comuns, né, a coisa do press kit, né, aqueles kits que a gente monta para dar de presente para a imprensa, para clientes mais especiais, em momentos especiais. Ela que criava as campanhas de marketing da própria empresa, os cartõezinhos personalizados. Isso que a gente chama hoje de papelaria personalizada, a Zuzu faz isso mais de 50 anos atrás. Então, eu gosto muito de apontar sempre para essa pluralidade da vida dela, né? E os pais dela costumavam debochar disso, né? Chamando Dona Zuzu de a costureira. E ela dizia que isso não a diminuía, não, de maneira nenhuma. E aí é que a gente vê como essa coisa do costureiro ou costureira é uma questão de gênero, né? A Zuzu sempre afirmava que quando a gente pensa na ideia do costureiro, vem à mente sempre a ideia de um homem sofisticado, a gente nem chama ele de costureiro, na verdade, né? A gente tem nele a ideia de um criador de moda, de uma figura muito superior a nós, pobres mortais, né? E quando a gente pensa na figura da costureira, invariavelmente a gente vai pensar numa pobre coitada curvada sobre uma máquina de costura, né? E com o tempo, a Zuzu foi mostrando que essa junção do criar e do fazer, que fez com que ela se tornasse uma designer respeitável até hoje, né? Embora ela seja uma figura meio que no esquecimento, a Zuzu está entre os grandes nomes da moda do mundo, né? Então ela assume, de fato, não só o papel de costureira, mas o nome costureira, tá? Porque isso foi o começo da carreira dela e ela tinha muito essa preocupação de valorizar essa atividade. Até porque ela começou, de fato, a carreira dela costurando e modelando. E era da costura, da modelagem e da costura que nasciam as peças, e não propriamente do desenho, né? Só lá pelas tantas é que ela vai acordar isso quando ela já está vendendo roupa em Nova York, participando de semanas de moda, das semanas de moda de Nova York. Lá, só nesse momento é que ela vai atentar para esse conceito do fashion designer, que aliás ela também traz essa palavra, né, essa expressão para o Brasil, né? Porque o fashion designer, gente, ele não é só a pessoa que desenha o croquis e entrega para o outro. O fashion designer é aquele que compreende toda a cadeia, todo o processo de criação do trabalho, né? Desde o desenho, passando pela modelagem, por todos os processos de adaptação, até o produto final, passando também pela escolha adequada dos materiais, enfim. É isso que é um fashion designer, tá? Não somente aquela pessoa, uau, super descolada que desenha maravilhosamente bem. E é aí, gente, que a Zuzu vai usar sempre, vai passar a usar essa frase, né? Que é: eu sou a moda brasileira. E o João Braga, que é um historiador de moda, ele fala mesmo, né, que em um Brasil onde a moda da elite social e financeira era abastecer-se de estilos importados, especialmente a moda francesa, Zuzu foi pioneira em assumir seu próprio país como fonte inesgotável de inspiração, valorizando e privilegiando suas autorreferências. Ela foi verdadeiramente a primeira estilista do país a usar a brasilidade como uma temática real, tá? Em sua visão de mundo para a moda. Bom, e aí a infância da Zuzu foi muito essa coisa que eu também acho que é muito recorrente quando eu converso com minhas alunas, quando eu converso com pessoas da área. Isso é uma habilidade recorrente e é uma história recorrente entre nós. Normalmente a gente cresce, né,
no meio das costuras, ou da avó, ou da tia, ou da mãe, ou de todas elas juntas. Normalmente é um ofício feminino. Normalmente a gente cresce pegando os retalhos para costurar para as nossas bonecas, ou de repente para alguma amiguinha, ou fazendo algum acessório para os pés, para o cabelo, para a cabeça, né? E com a Zuzu não foi diferente. Então ela passa a infância muito com essa coisa da costura como, como brincadeira, né? É, então, nas brincadeiras dela, era isso que ela fazia, tá? Além de, enfim, era isso que ela fazia, né? Costurando para as amigas, para as bonecas. Muito jovem, ela conhece o Norman Jones, ela vivia ali na casa dos tios, e é nessa mais ou menos no mundo político ali. Ela sai de Curvelo, muito jovenzinha, vai para Belo Horizonte e, e passa a viver, né? Isso ainda é o período do Juscelino Kubitschek, tá? Ela passa a conviver muito com um certo meio político ali de Belo Horizonte, e é nessa coisa de frequentar a casa do tio e tudo que ela conhece aquele que vai ser o marido dela, o Norman Jones, Angel Jones, e casam-se logo, né? Ela se interessa por ele, e tem essa coisa, ele era um estadunidense, ele falava outra língua, embora morasse no Brasil, mas isso para ela nunca foi uma questão. Ela a Zuzu sempre meteu as caras, né? Então tudo que ela queria, ela corria atrás, ela ia atrás de realizar, né? Eu acho que isso é muito a cara dela, né? E aí a gente passa aqui pela vida adulta, quando ela se casa. E, bom, aqui está uma foto muito de família, né? É uma foto dela com o Norman Angel Jones. A Ana Cristina, já as 3 crianças nascidas, né? A Ana Cristina, que está no colo dela. Aí o Degard, que é essa pequenina que está numa cadeirinha. E o Stuart, que era esse menino, né? Que está sentado no chão, né? Essa é uma foto de família, né? Logo em seguida, ela vai se desquitar dele, né? Ela nunca, na verdade, vai chegar a se divorciar, porque não havia divórcio nesse momento. E logo em seguida ficam ela e as três crianças, né? E o Degard, que é quem hoje cuida do Instituto Zuzu Angel, né? É uma jornalista muito importante do Brasil. É essa que está numa ponta, o Stuart está na outra, e Ana Cristina está atrás, né? Atrás dela. Bom, uma coisa também que é importante, gente, a Zuzu nunca fugiu de modelar para, para os corpos reais, né? Para o corpo da mulher brasileira, que também não era uma coisa comum para a época, né? A gente tinha muito pouco prêt-à-porter, a gente tinha a gente não tinha o comércio de roupa como a gente tem hoje em dia, e aquilo que a gente tinha, na verdade, era referência do mercado de moda francês. Então a gente tinha uma dificuldade grande de modelar para o corpo feminino brasileiro, que é um corpo, normalmente, né? São mulheres mignon, de cintura fina, peito pequeno, hoje já nem não é mais tanto assim, bumbum grande, quadril largo, perna grossa. É um corpo curvilíneo, né? E a Zuzu sempre soube modelar para essa mulher. Ela sempre se preocupou em vestir bem essa mulher, né? Ela sempre se preocupou com, com o bom caimento de uma roupa para essa mulher, né? Ela própria era esse tipo, né? Esse tipo mignon, feminino, cheio de curvas. Então ela sempre se preocupou com bom caimento para esse tipo de mulher. Então eram vestidos
com muitos ajustes, muitos cortes, muitas pences, eram cinturas muito bem marcadas, muito bem modeladas, mangas, enfim, toda e qualquer coisa que valorizasse o corpo dessa cliente. E a Zuzu, gente, isso é importante, ela era uma mulher autodidata, assim, além da gente não ter escolas de moda nesse momento ainda no Brasil, né, vocês vejam, a primeira escola, o primeiro curso superior de moda do Rio de Janeiro, que vai receber o nome dela, né, era do Instituto do Ângelo, só foi fundada em meados da década de 1990, né, já há muitos anos, muitas décadas depois do assassinato da Zuzu. Mas mais do que não ter escolas, a Zuzu era essa cabeça investigativa, era essa cabeça de, de colocar foco num assunto, de colocar foco numa questão e de ir atrás disso. Então foi assim para aprender a costurar, foi assim para aprender a desenhar, foi assim para montar o próprio negócio. Depois foi assim quando ela começou a desbravar o mercado internacional. A Zuzu tinha muito isso, assim, de um assunto despertar o interesse dela e ela ir atrás, tá? Então, gente, na década de 1960, a Zuzu era um momento, muito embora tenha sido a década do golpe militar, tenha sido uma época de um, de um contrafluxo, né, revolucionário, mas também foi um momento de se pensar muito as coisas, né? Quando eu falo de contrafluxo revolucionário, é em função do golpe militar aqui no Brasil, né? E em outros lugares da América Latina, mais ou menos por essa época. Mas era também um momento de revolução dos costumes, né? Então, nessa década, a Zuzu começa a ousar nas criações. Ela vai apostando, gente, em modelos mais jovens, em uma pegada, uma interpretação mais jovem, né? No início da carreira dela, por exemplo, os nomes das coleções, os nomes dos modelos costumavam ter origem francesa e tudo. Com o tempo, ela vai modificando isso, ela vai mexendo nos materiais que ela usava, ela vai tirando essa coisa afrancesada das coleções, ela vai levando, ela vai abrasileirando tudo, e ela vai mexendo também nos comprimentos das saias, das roupas, na silhueta mesmo, né, dessa mulher, tá? E aí a gente chega numa coisa que para mim é sempre muito cara, né, é muito importante, que é a questão dos materiais. A Zuzu, ela, eu gosto de falar que a Zuzu, muito antes da gente falar de reciclagem, de upcycling e de tudo isso, a Zuzu tinha uma ousadia de, de mexer com materiais e de propor materiais novos, né? Inicialmente porque ela não tinha dinheiro para comprar tecido caro, isso é verdade. Mas com o tempo ela vai vendo que as roupas feitas com tecidos de cortina, de toalha de mesa, de lençol, que isso despertava, que ela podia usar isso para despertar o interesse das clientes, né? Por algo que as clientes não esperavam. Imagina alguém que está ali no high society é, vai se interessar por uma saia feita de toalha de mesa ou de cortina. Dependendo de como você vender essa ideia, sim, né? E a Zuzu, muito por necessidade, ela precisa usar desses tecidos, né? Tecidos de artigos domésticos. Ela faz o que hoje a gente chama no design de desterritorialização. Ela mexe, ela subverte a ordem, e aí ela tira aquilo que seria da decoração da casa e coloca dentro do guarda-roupa. Isso é muito contemporâneo. E ela fazia isso naquela época, né?
Então, toalhas de mesas bordadas vão se transformando em vestidos, e isso tudo cai no gosto das pessoas, né. Com o tempo, gente, bom, eu não estou aqui seguindo uma linha do tempo, tá, muito linear, tá. Eu não estou preocupada em ir década a década da vida da Zuzu, não. Eu estou buscando pontos que eu acho que tem muito a ver com a nossa conversa e que eu acho que são pontos fortes da carreira da Zuzu, né. Um outro ponto forte, gente, é que se inicialmente ela usava, eh, tecido de algodão, se inicialmente ela se preocupava com fibras naturais, se ela usava seda e tudo, né, quando ela começa a poder investir nesse tipo de material mais caro, ela é tão antenada que ela acaba desenvolvendo um tecido em parceria com a empresa, com a tecelagem Dona Isabel, né. Ela cria o Polibel, que era uma mistura de algodão, tecido sem, né, de algodão e poliéster. E por que o poliéster? Que hoje é o vilão máximo das nossas discussões, né. Porque o poliéster à época era o boom do petróleo, era, né, o nylon estava aí, e tudo relacionado a esse combustível fóssil estava sendo vendido como sendo, a panaceia, e o poliéster é é é é um derivado, digamos assim, do petróleo, e era um tecido que na época estava sendo noticiado como um tecido hipermoderno, porque não amassava, então isso dava uma praticidade muito grande para o dia a dia. Imagina, a dona de casa que não ia mais precisar passar a sua roupa, que não ia mais perder tempo passando a roupa da família, né. Isso tudo era um chamariz muito grande. E o poliéster também possibilitava um caimento da roupa muito diferente dos demais tecidos. Isso era uma novidade para a época, num momento em que a gente estava falando de futurismo, de viagem do homem à lua, a ao espaço, enfim, que a gente estava nessa efervescência. Então o Polibel cai muito bem nesse sentido, tá. E aí, gente, ela passa realmente a desenhar o seu próprio tecido. Ela passa a fazer parcerias para estampar, para colorir os tecidos, né, para fazer os tingimentos. Eh, Ela passa a ter, gente, ó, isso aqui é uma propaganda do Polibel, né, que era um tecido para exportação, que ela fez em parceria com a Dona Isabel, tá. Polibel, o tecido internacional, é o que diz a propaganda, ele é prático, ele é macio, ele é elegante, ele é agradável de usar, tá. Essa foto é uma foto para propaganda, claro, mas é uma foto de um flagrante, né, do desfile de um vestido, né, é uma modelo desfilando um vestido que foi feito em Polibel, tá. E a Dona Isabel é uma grande parceira da Zuzu, quando a Zuzu vai alçar voos internacionais, tá. Então a criatividade, a energia da Zuzu, ela ajuda no fortalecimento, ela inspira a indústria de moda brasileira, né. Isso também é algo muito importante. Agora, é importante também que a gente diga o seguinte, é claro que a Zuzu trabalhou com essa questão do poliéster e tudo, ela é uma mulher do seu tempo, à frente do tempo, a gente pode considerar, mas enfim, a gente navega com as condições que a gente tem ao nosso tempo, né. Mas a Zuzu também estava muito atenta a outras coisas que a gente não costumava usar na nossa criação. E os bordados à mão, as aplicações de tecido, de outros tecidos, de tecido de chita, o bordado também feito à máquina, mas essa coisa do bordado brasileiro, da renda de algodão brasileira, a renda de algodão brasileira não era usada em nada relacionado à moda. E a Zuzu, em determinado momento, ela coloca nas roupas. E ela percebe, e quando ela começa a desfilar em Nova York, isso causa um rebuliço danado, porque as pessoas lá fora tinham uma aceitação
desse tipo de material que a gente aqui não tinha. E que, aliás, até hoje a gente não tem, tá? Isso é algo que a gente precisa pensar até hoje. Para além dos bordados, gente, uma outra técnica que a Zuzu trouxe para a passarela, levou para a passarela, melhor dizendo, foi o crochê, tá? Então ela incorpora o crochê nos trabalhos, tingindo, retingindo, misturando, combinando a linha do crochê com seda, enfim, ela vai brincando. Vejam, isso só é possível, gente, para pessoas que conhecem os materiais, né? Não é possível trabalhar com tantos materiais diferentes se você não dedica tempo para conhecê-los, para misturá-los, para combiná-los. Porque eu falo sempre isso para as minhas alunas, né? A gente tem que experimentar. Tudo que está aqui dentro pode ser a melhor ideia do mundo. Se não vem para o mundo real, se não vira experimentação, é só uma ideia, é só uma abstração. E é muito normal, aliás, é esperado que seja assim, e quando a gente vai experimentar os materiais, que dê errado. E aí a gente vai criando uma dinâmica, a gente vai trabalhando o nosso corpo e o corpo do material para que ele se comporte, a gente vai conquistando o material, a gente vai adaptando o material, a gente vai se relacionando com o material. O corpo e o material, sabe, o pensamento das mãos. E isso só é possível quando a gente coloca a mão na massa, tá? E é dessa riqueza de trabalho, gente, que nascem as roupas que narram, né? As roupas narrativas, que nasce efetivamente moda, porque foi isso que a Zuzu fez, né? Roupas que contam histórias. Quanto mais uma roupa conta uma história, melhor ela é, tá? Mais ela atinge o caráter de atemporalidade, tá? E eu vou passar aqui agora alguns croquis para mostrar também o seguinte. A gente também fica sempre esperando que o criador de moda seja um exímio desenhista, e ai, como ele desenha bem, e a gente precisa também começar a colocar em perspectiva o que é desenhar bem, para que serve esse desenhar bem, né? Porque desenho, no caso da moda, é comunicar uma ideia, né? O desenho técnico, por exemplo, que a gente coloca nas fichas técnicas, ele é mais importante do que um croquis, né? Então a gente precisa começar também a colocar em perspectiva isso, para que serve um croquis. E aí eu vou passar aqui alguns croquis da Zuzu, né? Esse é de um vestido de noiva que ela fez. Observem, gente, que são desenhos a lápis, tá? Onde ela vai fazendo algumas anotações, né, na própria folha do tecido, do desenho, tá? Ela colore ele muito pouco, ela não se dedica a fazer uma ilustração de moda. Ela faz o croquis exatamente para que ele cumpra a sua função de comunicar uma ideia, tá? Que é uma noiva, a noiva de frente, a noiva um pouco de costas. Esse vestidinho que é muito, essa batinha, né, que é muito a cara da década de 60, ali, início dos 70. Reparem que nesse início de trabalho ela colocava rosto nas figuras que ela desenhava. E eu gosto muito desse último, por uma razão muito, muito simples. Essa roupa foi criada pela Zuzu, primeiramente no tecido. Ela primeiro faz a roupa e só depois ela desenha. Porque isso também é possível, tá, gente? A gente nem sempre desenha para depois costurar. E muitas vezes a gente costura a roupa, a gente desenha, costura, começa a modelar a roupa, vai promovendo alterações na modelagem, porque o papel, gente, o papel aceita tudo.
A gente pode desenhar qualquer roupa. Mas é o colocar o tecido sobre o manequim, é cortar, é modelar, que vai fazer essa roupa se tornar real. E é natural que nesse processo de modelar, costurar, experimentar, pensar acabamento, costura, descostura, refaz, é muito natural que nesse processo a roupa mude, a roupa vá mudando. Então, uma coisa que eu costumo fazer com as minhas alunas é elas desenharem a primeira versão da roupa, se colocarem nessa empreitada de costurar essa roupa, trazer essa roupa para a vida, depois olhar para a roupa e redesenhar o croquis, tá? Eu acho que a dinâmica com o croquis precisa ser dinâmica realmente, tá? Lá pelas tantas, a Zuzu também começa, gente, a desenvolver as próprias estampas, né? As estampas dos tecidos das tecelagens parceiras dela, tá? Então, muito o universo de flor, de pássaro, borboleta, em algodão, em renda, em bordado, tá? Muito essa coisa essa alusão ao que é brasileiro. Os algodões, as rendas, os bordados, Lampião e Maria Bonita, enfim, tudo isso vai criando um caldo estético que é muito a cara da Zuzu. E aí eu estou passando aqui agora algumas estampas, né, que ela desenhava, e isso virava, gente, estampa corrida, tá? Ela mandava fazer metros e metros de tecidos com esse tipo de estampa. É muito, gente, reparem que é muito. Reparem na cartela de cores da Zuzu. Reparem nas escolhas que ela faz de temática mesmo, a coisa das asas. Tanto as asas dos anjos, isso é importante, porque a Zuzu, o Angel da Zuzu, ele é do casamento, né? O Angel é do marido, do Norman. E ela adota esse nome para si. E ela é tão marqueteira, ela tem um senso de oportunidade tão interessante, e eu falo isso morrendo de admiração, que ela pega o Angel e ela cria estampas de asa de anjo. Ela desenha anjinhos, a própria logo, essa logo do Instituto do Anjo, esses anjinhos que vocês estão vendo em todas os cards do vídeo, esses anjinhos, eles são, quer ver, deixa eu voltar aqui. Eles são desenhados por ela. É ela que desenvolve essa logo dela, que é de uma versatilidade impressionante, até hoje, né? Quem é designer gráfico vai entender o que eu estou dizendo. É muito fácil vetorizar essa imagem, colocar cor, tirar cor. É uma super logo, tá? E depois ela também faz uma outra coisa que é legal, que é colocar o nome dela na orelha do tecido, é colocar o nome dela em pontos estratégicos da estampa, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não é essa aqui não, tá? Mas ela faz isso, né? Ela foi uma das primeiras criadoras do mundo a usar o próprio nome, como um logo pessoal localizado nos punhos ou em costuras externas das roupas, tá? E isso, gente, era algo muito, muito avançado para a época. Repara nessa estampa aqui, são os anjinhos, né? E em pontos estratégicos da roupa tem o nome dela, Zuzu, tá? Uma vez umas alunas me perguntaram: professora, a Zuzu vestia Zuzu? Sempre, tá? O estilista precisa usar a própria roupa. Isso é importante. Então, esse vestido mesmo dela é um vestido de uma estampa autoral, tá? Que ela criou a estampa, ela desenvolveu o vestido e ela usava as roupas que ela própria produzia, tá? Isso é um marketing também muito poderoso, gente, é usar a própria roupa, né? Que mais? E aí a gente vai para os vestidos, eu quero falar um pouquinho dos vestidos, tá? Ela foi, conforme eu já disse, a Zuzu foi a precursora da brasilidade na moda, legitimadora do próprio estilo em roupas genuinamente inspiradas
em referências visuais e culturais brasileiras. E eu vou passar aqui, não está propriamente numa ordem cronológica, mas eu vou passar aqui alguns vestidos da Zuzu. Antes eu quero lembrar o seguinte, essas imagens que vocês estão vendo, gente, todas são oriundas do site do Instituto Zuzu Angel, tá? Tanto é que elas têm a marca d'água, mas reparem, gente, nos modelitos, tá? Diferentes tamanhos, diferentes silhuetas, diferentes volumetrias. Lá pelas tantas, ela cria muitos caftans. Esse caftan especificamente, eu amo de paixão, eu acho esse vestido lindo. E ela cria muitos, né? Reparem nessa roupa aqui, com esse tecido mais fininho, parece uma seda, né? A perna da modelo completamente de fora, porque tem uma fenda muito, muito generosa o vestido. Tá? Bom, aqui também é uma imagem de uma modelo na casa da Zuzu, tá? Aqui Lampião e Maria Bonita, essa roupa é meio que uma homenagem, uma alusão a ele, ao universo do cangaço, né? Não é a figura deles dois, propriamente. Bom, e aí a Hildegard Angel, ela fala o seguinte, o Oscar Niemeyer, o Cândido Portinari, eles só são quem são porque foram diferentes, porque eles propuseram o novo. Se você olhar os valores brasileiros que se impuseram internacionalmente, foram os que fizeram diferente. E foi esse o insight da Zuzu, ela fez diferente, né? Então ela foi revolucionária, gente, em ver beleza no Brasil. As nossas cores, as nossas flores, as nossas matas, a nossa história, ela valorizou muito tudo isso. E aí ela percebeu, gente, que era isso a possibilidade internacional dela, né? Era falar disso lá fora, porque também não adianta, gente, a gente querer vender para o exterior aquilo que eles já fazem de bem feito. Então ela revoluciona exatamente porque ela refletiu sobre a moda com referências brasileiras. E ela de fato teorizou, ela conceituou, ela trouxe isso à discussão, porque a grita aqui no Brasil foi imensa. Essa mulher foi extremamente criticada. Ela foi chamada de folclórica. Teve estilista dizendo que ela devia estar presa, que aquilo era um absurdo, que isso é fake, isso não é estético, que ela estava ridicularizando o nome do Brasil lá fora. E ela peitou. E ela não só peitou, como ela forçou as pessoas a refletirem. Então, eu olho para a gente hoje, 50 anos depois da morte dela, e eu tenho muita pena de ver o quanto a gente não avançou nas discussões, né? Não é que essas discussões não existam, mas é que elas já deviam estar superadas, né? E elas não estão superadas por uma série de razões. Uma delas é porque a gente tem uma dificuldade muito grande de refletir sobre coisas difíceis, coisas que indicam que são necessárias mudanças de comportamento nosso, tá? Bom, então ela teorizou, ela conceituou, ela praticamente lançou um movimento pela moda legítima brasileira, tá? Isso criou um mal-estar danado, tá? Porque isso não era a premissa da maioria dos criadores de moda da época, mas ela teve esse mérito, aliás, ela tem esse mérito, tá? Vou mostrar aqui mais algumas roupas, essa coisa do xadrez e tudo mais. Uma outra coisa que eu acho muito legal ressaltar é a clientela dela, porque ela cai nas graças de uma galera em Nova York, tá? Lá pelas tantas ela expõe, ela começa a ir para Nova York porque ela começa a estudar sobre moda, ela começa a estudar sobre empreendedorismo, ela aproveita também algumas agências de fomento de exportação do Brasil para levar a roupa lá para fora, ela abocanha essa oportunidade, então ela começa a participar de semanas de moda em Nova York, em algum momento ela vai para o Texas, ela vai desbravando isso muito devagar, gente, estação após estação, coleção após coleção, né? Ela estuda muito, ela corre atrás, ela vai solidificando isso ano a ano, pouco a pouco,
né, e levando sempre essa ideia de uma roupa brasileira, de uma roupa nacional. E aí, isso cai nas graças não só da galera de Nova York, que é uma galera tradicionalmente progressista, não sei se é boa, né, essa definição, mas enfim, é uma região mais progressista, né, dos Estados Unidos. Mas ela também cai nas graças de uma galera hollywoodiana, uma galera lá da Califórnia, né. Então eu acho bacana a gente também falar desses clientes, porque mas para além disso, gente, eh, ela não conquistou essa galera apenas lá fora. Eles vinham para o Brasil. Então a Kim Nova aqui, né, que eu vou deixa eu mostrar. Vou mostrar aqui essa imagem, né. Essa é a Kim Nova no quintal da casa da Zuzu, tá. Da casa ateliê da Zuzu, que ficava ali na rua Nascimento Silva, né, em Ipanema. Essa casa hoje não existe mais, ela foi demolida já na época. No final da vida da Zuzu, ali Ipanema estava sendo tomado por empreendimentos imobiliários, e ela libera a casa, né, e aí é quando ela decide abrir a loja no Leblon, e é quando ela vai morar na Barra da Tijuca, né. Mas essa é a Kim Nova, na garagem da casa da Zuzu Angel, tá, em 1967. Essa aqui é a Zuzu também, as duas no quintal, tá. A Kim Novak, gente, para quem não sabe, é uma atriz importantíssima em Hollywood, e ela não só era cliente da Zuzu, como elas se tornam amigas pessoais, né. Então a Kim escrevia para ela, né, agradecendo pelas roupas e tudo, mas também trocando ideias sobre a vida, né. Uma outra pessoa incrível que nessa época estava despontando no mundo da moda, a El Que Maravilha, ela se torna uma das grandes amigas da Zuzu Angel, ela aqui novinha, né, era uma modelo na época, muito exuberante, muito eloquente. A Zuzu tinha essa característica, ela gostava de eh, modelos com personalidade, né, com "uau, cheguei", né. A El que era muito essa mulher, não só na passarela, não só no estúdio fotográfico, mas diante da vida, né. Inclusive quando o Stuart é assassinado, ela conhece a Elke logo um tempo depois, e a Elke se torna grande parceira, inclusive nas trocas sobre as buscas angustiadas e aterrorizantes que a Zuzu fazia, né, para tentar encontrar o corpo do filho. A Elke se torna uma grande aliada dela na luta contra a ditadura empresarial militar, tá. Essa é a Elke, deixa eu colocar mais algumas aqui. Esta outra moça que está aqui bem no centro da foto é a Joan Crawford, que é uma atriz de Hollywood, foi uma atriz de Hollywood, muito amiga da Zuzu, tá. Ela vinha ao Brasil muitas vezes. Quando a Zuzu ia para Nova York, ela se hospedava na casa da Joan Crawford. Foi ela que foi a Joan Crawford que abriu muitas portas pra Zuzu lá fora, né. Eh, a Joan Crawford chega a promover um desfile da Zuzu em Nova York. Inclusive em 1971, né, quando o Stuart Angel foi torturado e tudo, a própria Joan Crawford, se mostrou muito preocupada, né, e ofereceu ajuda, caso a Zuzu precisasse de alguma coisa, que ela se colocava à disposição, tá. Aqui são, vejam, cartões de Natal, né, e ela a Joan Crawford falava pra Zuzu o seguinte, eh, mulheres famosas tendem a ser muito solitárias, porque quando a Zuzu se separa, ela fica nessa coisa de criar filho, criar loja, criar o ateliê e tudo, e ela vive uma vida solitária, assim, ela tinha essas reflexões também, gente. É importante dizer que quando ela está no auge da carreira dela, assim, muito perto de morrer já, ela tinha ali 50 e poucos anos, ela era muito nova para os padrões de hoje em dia, né. Hoje em dia, com 50 anos, a gente está reinventando a carreira, se reposicionando. A Zuzu estava no auge, ela falava isso, que ela estava se sentindo muito bem, né, ela não estava se pensando como uma senhora de 50 anos.
E a Joan Crawford falava isso para ela, assim, mulheres bem-sucedidas tendem a ser muito solitárias. E a Zuzu pensava sobre essa coisa da solidão e também nunca foi alguém que estivesse atrás de um parceiro, né, de um novo homem para colocar na vida, como provedor, o que quer que fosse. Vou mostrar agora alguns modelitos, tá, que a Zuzu fez. Esse foi para Joan Crawford, quando ela veio lançar, um certo produto, né, da Pepsi. Essa aqui, gente, é a Liza Minnelli. Liza Minnelli também cai de amores pela Zuzu, tá? Ela baixa aqui um dia na loja da Zuzu e compra uma t-shirtzinha, né? Se tornam amigas pessoais. Mais do que o t-shirt, ela comprou outras coisas também. É, essa outra atriz aqui é a Trace Swo, tá? Deixa eu mostrar para vocês esse vestido de frente. Tá vendo que ele tem uns recortes de renda de algodão, né? Bom, mas deixa eu voltar aqui um pouquinho na Liza, porque ela usa uma camiseta, e isso me lembra um assunto que é importante, porque a Zuzu vai mexendo, né, na silhueta, claro, ela desponta lá pelos anos 60, ela vai até 1976, então é claro que há mudanças na silhueta que ela promove, né, que ela propõe para a mulher brasileira. Mas também lá pelas tantas ela vai diversificando o mix dela. Então ela passa a vender bolsa, ela passa a vender mala de viagem, ela passa a vender camiseta, né, com a imagem do anjo em silk aqui na frente. Ela vai ampliando as possibilidades de produtos para as clientes dela, tá? Bom, vamos voltar aqui nessas fotos que eu quero mostrar para vocês. Ela também investe, gente, na enfim, na túnica. Isso era muito comum, uma roupa muito própria da época, nessa coisa da pantalona e da túnica, né? Aqui a frente, aqui as costas. Então é isso, ela vai diversificando o mix, né, a partir de 1973, que é quando ela abre a loja dela no Leblon, tá? E aí ela cria, gente, inclusive roupa de dormir, ela cria algumas coisas uma espécie de clima mãe e filha, tá? Essa é uma camisola de algodão, tá vendo? Estampa autoral, estampa da Zuzu. Essa é a tal camiseta que eu falei. Essa camiseta, ela não é um desenho da Zuzu, ela é o desenho de um. Quem desenhou essa camiseta foi o estilista que depois vem a ser o dono de uma marca que não existe mais, só os mais velhos vão lembrar, ou quem pesquisa moda, que é a Pier, que foi uma importante marca de surfwear no Brasil, tá? Sobretudo no Rio de Janeiro, tá? Bom, vamos voltar aqui. E ela também, gente, curiosamente, embora ela fosse uma mulher separada, não fosse casadoira de maneira nenhuma, ela também fez muitas noivas. Essa aqui é a filha do prefeito de Nova York. Esse é um vestido que ela fez inspirado em Iemanjá, e ela fez especialmente para essa moça se casar, tá? Vou mostrar aqui mais uma noiva. E mais outra noiva. Essa aqui é a Hildegard de Angel, posando, desfilando para a mãe, né? Essa aqui, gente, esse aqui é um croquis. Acho que foi o primeiro croquis que eu mostrei lá na frente, a lápis, tá? Esse é um detalhe, tá? Quem está posando para ela é a Hildegard. E aí, ela diz aquilo que a gente estava comentando, né? Ela diz assim: eu sou uma mineira jeca, agora eu virei uma negocista. Nisso puxei meu tio e padrinho Oscar. Só penso em trabalhar e ganhar dinheiro para dar o melhor aos meus filhos, principalmente depois que o pai deles me deixou e foi fundar um orfanato para criar os filhos das outras, né? É muito também a cara de um, é a cara da gente também, né? Essa coisa do marido que separa, né, da esposa
e se separa também dos filhos e deixa os filhos, esquece, né, que é pai, né, que ele não era só marido, ele também é pai. E ela que cria de fato as crianças sozinhas, né. Inclusive não tem menção, eh, ela ainda consegue contato com os tios, com alguns parentes do Norman nos Estados Unidos, né, pedindo apoio para busca, para as buscas do ao menos do corpo do Stuart, mas o Norman Angel Jones, ele não é mencionado nas biografias da Zuzu Angel, pelo menos, né, então ele não é uma figura presente na vida dos filhos, nem quando teve um filho morto sob tortura nas dependências das Forças Armadas no Rio de Janeiro, né. Bom, deixa eu abrir aqui e falar um pouquinho das parcerias, né. A Zuzu, ela promoveu o seu trabalho em Nova York, a gente já falou disso, introduzindo não somente a moda brasileira, mas estabelecendo uma ligação importante e duradoura entre Brasil e Estados Unidos. Ela expõe, ela faz, né, monta as suas, seus desfiles de moda e tudo. Essa é uma propaganda da Bergdorf Goodman, onde ela ganha uma vitrine, tá, inteira nessa loja. Essa imagem aqui, eu acho uma imagem linda, ela andando em Nova York. De um lado, a menina que está com esse vestido com franjas e tudo, é a Ana Cristina, a filha dela. A que está do outro lado, que é mais alta, é uma modelo. E elas estão andando, nessa imagem, elas estão fazendo meio que um ensaio fotográfico, né, fora de estúdio. Essa é uma imagem de uma coleção, da coleção internacional da Polibel, do tecido, né, que é da fábrica Dona Isabel, tá? A Companhia Fábrica de Tecidos Dona Isabel, a moda brasileira em Nova York. E ela também, gente, ela também foi figurinista. Tem uma coisa curiosa, porque ela não é exatamente a figurinista desse filme, Todas as Mulheres do Mundo, que é um clássico do Domingos de Oliveira, estrelado pelo Paulo José e pela Leila Diniz. A filha dela faz uma participação no início, e algumas mulheres, eu não lembro bem, mas estão vestindo o Zuzu Angel numa das primeiras cenas do filme, tá? Depois, gente, aí sim ela vai desenhar realmente os figurinos de uma peça de teatro, estrelado pela Hildegard, né, que era chamava-se O Quarto, e também Marido, Matriz e Filial. Aliás, a Hildegard estrela esse, que é Marido, Matriz e Filial, que era enfim, é uma história entre esposa, amante, marido, né, é uma comédia de costumes. E aí realmente a Zuzu que cria os figurinos para esse espetáculo, e é a Hildegard, né, a Hilde que é a estrela da peça. A Hilde, antes de se tornar jornalista e tudo mais, ela fez tablado, ela estudou teatro muito tempo. A Zuzu tinha essa preocupação, gente, para além de criar os filhos, ela tinha preocupação em oferecer a eles o melhor da educação. Então, por exemplo, estudar no Colégio São Bento, no Rio de Janeiro, estudar teatro no Tablado, que é uma escola de teatro importante no Rio de Janeiro, fazer com que eles frequentassem, por exemplo, o clube de regatas. Não me lembro se era do Flamengo, não me lembro. Né? Então, o Stuart era um remador, né? Enfim, mais tarde ele se tornou aluno do curso de economia da UFRJ. Enfim, ela, de fato, ela vive para o negócio dela, mas ela vive também para criar essas crianças com o melhor que ela pudesse proporcionar, tá? Isso eu acho que é muito importante também de ser dito. E aí e depois a a Hilde vai trabalhar como colunista de cadernos de moda, de colunas de moda, né, ela vai ser assistente de uma colunista, tá, mas ela era atriz de fato, certo? E
aí entra uma outra coisa, né? Eu comentei aqui que ela era uma marqueteira de mão cheia. Aqui, gente, eu amo essa fase dela, essa parte dela, né? Porque vejam, essa bolsa, né? Bolsas, maletas e sacolas, vejam bem. E aí vejam a propaganda, né? Nas suas andanças por aqui, ou voando para o exterior, leve um anjo a tiracolo. Agora, novas bolsas em tamanho menor. Esses novos anjos, de Zuzu, são lindos, leves e vão lhe trazer boa sorte. Olha como ela usa da coisa, do símbolo do anjo, né? Do simbólico do anjo. Então tem as sacolas, aqui o endereço da loja no Leblon, né? Na Almirante Pereira Guimarães, no Leblon, tá? Ela brinca, a caixa, toda a programação visual, né, da loja, a caixa da embalagem, esses cartõezinhos que são um primor. Que hoje a gente olha e fala, ai, nossa, que comum. Mas pensem que para a época, gente, isso era um desbunde, tá? Até porque essa coisa de impressão a 4 cores, cortar em formato de coração, eu não sei até que ponto era a gráfica que fazia isso, ou se ela cortava isso à mão, entende? Esse anjo aqui da reparem que eu vou mostrar esse cartaz, esse cartãozinho, ele é uma espécie de folder. Essa é as costas, tá? Que tá falando assim, ó. Os anjos de Zuzu sobrevoaram o Jardim de Alá, que é lá no Leblon, tá? Pousaram no Leblon, a rua Almirante Pereira Guimarães, 79A, e esperam você com os mais lindos vestidos do novo prêt-à-porter. E aí embaixo, Companhia Fábrica de Tecidos, Dona Isabel, claro, né? Dando créditos à grande parceira. Reparem que a frente dele, ele abre, tá vendo? Ó? É uma espécie de folder. E aí lembra para essas clientes que vão até o Jardim de Alá, que vão à loja da Almirante Pereira Guimarães, lembra elas que a Zuzu também está em Nova York, tá? Que a Zuzu está em Nova York, mas a sua moda está aqui para você. E se vocês repararem, esse cartão, ele tem um aspecto de feito à mão realmente, né? Eu vejo pelo pontilismo aqui, que dá o volume das nuvenzinhas, pela própria dobra, pelo que me parece que é recortado. Isso hoje, gente, a gente chama de papelaria personalizada, mas imagina na época, né? Bom, e aí tem essa questão do feminismo, né? A Zuzu é, bom, a própria conduta dela, né? Mas com o tempo ela vai, a própria conduta, né, dela, de se colocar no mundo, mas depois ela vai estudando sobre feminismo, ela começa a participar de grupos de estudos sobre o tema e a, de fato, tentar movimentar o trabalho dela também para esse tipo de reflexão, do lugar da mulher no mercado de trabalho, essa ideia, né, da costureira, da valorização da figura da costureira, né, num mercado muito cruel para as mulheres. Vejam, até hoje o mercado da moda, gente, ele é ocupado, os cargos são ocupados majoritariamente por mulheres. É um ofício muito feminino, mas se a gente olhar, são poucas as mulheres em posições de destaque. Basta a gente olhar no Instagram, de vez em quando aparecem as listas assim, os 15 estilistas brasileiros que você deve conhecer. E aí você vai ver, nessa lista de 15, de 20, de 30, às vezes tem uma, duas, no máximo 3 mulheres. Isso não é à toa, isso indica o quanto a gente ainda é educada, até no mundo da moda, embora sejamos a maioria, embora a moda seja, a gente serve como cliente de moda, né? O mercado de moda feminino, ele é assim, ele é a maior fatia do mercado de moda. Então a gente serve como cliente, como aquela que vai comprar, mas a gente ainda não é vista como uma cabeça absolutamente possível de estar num posto de comando. Então, a Zuzu começa a trazer essas discussões, né? A Zuzu começa a provocar isso, a falar de salário,
a falar de destaque. Até porque ela era muito, como ela era muito combatida e ela não deixava barato, mas ela também não se misturava. Então, assim, um determinado estilista falava: ai, tem que deixá-la presa porque ela é o horror. A Zuzu, ela não ia para um embate que só fosse para fomentar fofocas. A Zuzu foi uma mulher de uma postura muito, muito incrível, assim, foi de uma altivez e de uma e o pouco tempo dela de vida, né? Porque se a gente pensar o que são, né, o que foram esses 20 anos, 30 anos dela de carreira, né? Uma mulher que morreu jovem, que morreu no auge, que morreu realizando coisa dessa. Eu acho que no pouco tempo dela de vida, ela ela trouxe ela trouxe discussões que até hoje a gente não resolveu isso bem, né. Então eu gosto sempre também de ressaltar essa coisa do feminismo, né. Bom, o primeiro ateliê fora de casa, a gente já falou um pouquinho, né, dessa loja no Leblon, mas ainda assim, gente, é importante lembrar aqui ela na loja sendo montada ainda, né. É legal lembrar o seguinte: a loja estava no Leblon, mas a linha de produção, né, a a fábrica propriamente dita ainda estava na casa dela. Quando ela se muda para a Barra da Tijuca, ela leva toda a produção de roupa para lá, tá. Tinha mais espaço e tudo, e lá vira meio que a fábrica também. Essa é uma sacola da loja, e aí vejam, né, também isso, né, Rua Almirante Pereira Guimarães, Leblon, o anjo na frente, e sempre ela lembrando pra gente que ela está no Rio, mas ela também está em Nova York, porque ela tinha lugar cativo em boutiques de Nova York e ela tinha clientes cativos em Nova York, tá? Nos Estados Unidos, aliás. E aí a gente entra numa fase da vida dela, né? Que é normalmente a fase pela qual todo mundo fala dela, né? Mas eu quis fazer toda essa apresentação da obra da Zuzu, não como um desrespeito, nem tentando minimizar a tragédia que é perder um filho, mas para tentar mostrar que ela já era uma mulher muito bem situada, que não é a morte por essa a morte do Stuart que a torna famosa. Ela já era muito famosa, inclusive essa fama é algo que vai ajudá-la nas buscas, tá? Então vamos lá. E aí a gente entra nessa fase do luto, né? E aí ela fala algo que me comove muito, né, em determinado momento ela fala assim: "Eu agora tenho que entrar nessa política e virar militante", né, que jeito. A procura do meu filho, depois dos filhos das outras, porque ela se torna referência, gente. Se para ela que tinha voz, que tinha postura, né, não é na questão não é nem postura, mas que tinha condições de se posicionar com veemência, se para ela foi difícil, imagina para as outras mães, né. Então a procura do meu filho e depois dos filhos das outras me envolveu completamente. Quando a minha moda, vejam isso, quando a minha moda já estava fazendo sucesso e parecia finalmente que ia dar certo financeiramente, depois que inaugurei a loja na Rua Almirante Pereira Guimarães, no Leblon. Então ela ainda ressalta isso, né. Quando finalmente ela ia ter uma espécie de alívio, acontece isso, né. Então eu gosto de dizer, né, de sempre lembrar que a Zuzu é uma espécie de mãe coragem, né, que que assumiu a maternidade até as últimas consequências, né, que ela estava ciente de que toda a sua ação poderia inclusive resultar em sua morte, porque ela começa a receber ameaça de morte, né, em meio à ditadura empresarial militar. Mas ela encarou o medo, ela venceu os desafios profissionais, ela perseverou até o fim. E aí, como afirmava Chico Buarque, que foi grande amigo da Zuzu, era uma mulher gravemente ferida e rindo, porque ela mantinha a sua mineirice, o seu bom humor, a sua malícia e era uma excelente mãe
para as meninas que ficaram, né? Porque ela, embora evidentemente dilacerada por dentro, né? Eu não sou capaz de dimensionar o que é essa dor, perder um filho. Ela mantinha uma perseverança, uma altivez, uma tenacidade, um temperamento bem-humorado. Ela fazia troça das ameaças que ela recebia por telefone, ela fazia troça de quando ela estava sendo seguida na rua, porque quando ela começa a fazer muito barulho, ela passa a ser ameaçada de morte, né. Tanto é que ela diz que, poucos dias antes dela morrer, ela deixa cartas entre os amigos e ela diz: "Olha, se me acontecer alguma coisa, saibam que eu fui assassinada", né. Eh, então, essa é a foto do Stuart, né. Ele ele desapareceu em maio de 1971. E aí, gente, nesse mesmo ano, se vocês olharem esse capzinho aqui, ele faz alusão ao desfile protesto, que hoje também é uma fórmula meio que gasta já, né, mas na época não, ela foi a precursora dessa coisa do desfile protesto, que ela fez como uma tentativa de denunciar realmente, né, então ela já era sucesso no mundo da moda internacional, as coleções de desfiles da Zuzu eram muito badaladas, gente, na imprensa internacional, tá, e na brasileira também, tá. Então, seus eventos eram disputados, ela era um nomaço já. Só que quando ela começa a incomodar o exército, quando ela começa a incomodar a ditadura, ela meio que começa a ser tolhida dos jornais brasileiros, e ela precisava, óbvio, denunciar a morte do filho. Mas é claro que ela não tinha nem ela nem ninguém que fosse denunciar, né, a ditadura. E aí ela monta esse desfile protesto na casa do cônsul brasileiro em Nova York. Eu gosto sempre de ressaltar quando eu mostro esse vestido, esse é o vestido, é um dos vestidos do desfile. E vejam que é um vestido completamente fechado, tá, mas ele é branco e ele é todo bordadinho com motivos infantis. Então tem por exemplo, deixa eu mostrar aqui o próximo. Esses bordadinhos que vocês estão vendo, né, o cap, agora esse soldadinho aqui, né, ele é todo bordado com sol, com passarinho na gaiola. Porque ao invés dela carregar nas tintas, porque teria sido muito fácil, ela fazer esse vestido aqui vermelho, manchado de sangue, mas ela preferiu ir na ironia, né, e eu acho que é isso que dá eloquência, né, ela vai exatamente no contraponto, ela subverte aquilo que esperavam dela. Na verdade, quem está de preto no desfile, a única pessoa de preto no desfile é ela, né, ela chega assim. E é um desfile meio que acontece de surpresa, ninguém esperava que aquilo fosse acontecer. Inclusive ela pega o cônsul de surpresa. E ali ela consegue denunciar, fazer fazer alguma denúncia, né, do que estava se passando. Então, com sua dor e o simbolismo do luto, a Zuzu se insurgiu contra a ditadura militar e ela protestou contra o desaparecimento e a falta de informações sobre o corpo do filho. Ela usa a moda, né, para denunciar abertamente o terror e a violência da ditadura empresarial militar. E, gente, até hoje, poucos protestos foram tão fortes na história da humanidade. E todos esses desenhos que vocês estão vendo, o canhão, o soldadinho, são desenhos dos bordados que estavam nas roupas, certo? Então, essa linha de vestidos, gente, é única na história da moda, tá? Então, os seus motivos bordados de símbolos ingenuamente desenhados do regime militar, com cores suaves, eram fortes exatamente por isso, por causa dessa ingenuidade, né. Todo mundo que conheceu o Stuart costuma dizer que ele era um menino extremamente doce, extremamente sensível, extremamente preocupado com o próximo. Então e ele morre muito rapidamente, ele morre numa empreitada muito desastrada, muito brutal. Ele não fica muito tempo nas dependências do exército, né, ele
É horrível a morte dele, perdem a mão completamente, não fazem, enfim. E ele era esse menino, todos que o mencionam a doçura e a humanidade dele. Então, eu acho que ela coloca muito disso no nesse desfile protesto, né. Então, só em 2014, vejam bem, só em 2014, 12 anos atrás, é que a Comissão Nacional da Verdade, recebeu a confirmação da participação dos agentes da ditadura, da repressão, tanto nas mortes do Stuart quanto na morte da Zuzu, tá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu quero deixar um pouquinho a imagem dele, né, gosto demais dessa foto dele. Né, em 1976, gente, foi quando é o ano da morte da Zuzu, durante uma visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, a Zuzu entregou, tá, a esse político um dossiê sobre o caso do Stuart Angel Jones. E aí, pouco tempo depois que ela faz isso, em 14 de abril de 76, ela morreu num acidente suspeito de carro, com 54 anos de idade. A gente sabe hoje, né, porque os documentos vêm sendo abertos. O governo norte-americano ele vai sempre abrindo os documentos de décadas atrás, né? E hoje a gente sabe abertamente, não há segredos sobre isso. Não é uma teoria da conspiração o quanto os Estados Unidos deliberadamente atuou para que houvesse um golpe militar aqui no Brasil, né? Então, assim, ela estava entrando na boca da raposa, na boca do lobo, e tentando dialogar e pedir ajuda exatamente aos algozes do filho dela, né? Os algozes indiretamente, claro, porque, enfim, eles apoiaram e eles financiaram em grande medida, mas não colocaram a mão. Quem colocou a mão foi o Exército Brasileiro, né? Bom, ela dias antes, gente, ela tinha comentado, né, dias antes dela ser assassinada, ela tinha deixado uma carta para um amigo dizendo assim, que se eu aparecer morta por acidente de carro, assalto ou outro meio, terá sido obra dos assassinos do meu amado filho. Bom, e aí, essa é uma foto, gente, do acidente, né, do suposto acidente de carro, né, vejam o sapato dela em pezinho, bonitinho, uma cena um tanto estranha. Essa é a foto da capotagem do carro, ela cai. Hoje tem o elevado Zuzu Ângela, ela cai dali de cima, né, com o carro, ela capota. Então, só em 2019, gente, é que as causas das mortes foram atestadas como morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro, no contexto da perseguição sistêmica e generalizada à população identificada como opositora política ao regime ditatorial de 1964 a 1985. E aí, gente, é só em 2025, ano passado, tá? Que a certidão de óbito da Zuzu Angel foi retificada, né, foi modificada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e é nessa certidão que agora se reconhece que a morte dela foi violenta e causada pelo Estado brasileiro, ou seja, só 49 anos depois do assassinato dela, né? A Zuzu, gente, ela se vai no auge, tá? Da carreira, com projetos em aberto, com uma carreira em expansão em Nova York, nos Estados Unidos, muito, cada vez mais participante do debate público, não só sobre moda, mas sobre cultura, sobre feminismo no Brasil. E a Zuzu deixa uma lacuna, né, aqui, né, o Chico Buarque disse uma coisa muito certa certa vez, né, que seria necessário uma outra Zuzu para dar conta de não só de investigar, mas de não deixar morrer o nome da Zuzu, né? Ela deixa uma lacuna imensa. Ela deixa uma lacuna imensa na moda. A gente nunca mais teve alguém da envergadura dela, com a trajetória semelhante à dela,
para trazer, para pautar debates sobre moda, sobre cultura, como ela fez, né. Então esse projeto, deixa eu mostrar aqui um pouquinho, né, aqui é o site, na verdade eu não vou navegar por ele, mas eu quero deixar aqui para vocês o site, né, que é www.zuzuangel.com.br. Essa é a capinha do site, tá. Eh, a Zuzu, gente, eh, enfim, foi essa mulher incrível, plural. Eu acho que ela é pouco biografada no Brasil, né, ela tem 2 boas biografias dela, mas eu acho que falta ainda, eh, falta mais estudo, mais pesquisa sobre ela, né. Mas a gente tem esse site, a gente tem o Ocupação Zuzu, feito pelo Itaú Cultural, tem um material muito interessante, tá, não só no site do Itaú Cultural, como no canal do YouTube, eu recomendo muito. E aí a gente trouxe como projeto desse semestre, no CVT Olavo Bilac, onde eu dou as 2 disciplinas de História da Moda, Design de Moda e Planejamento de Coleção, e as alunas tanto da etapa 1 quanto da etapa 2 vêm desenvolvendo, suas coleções a partir da obra da Zuzu Angel, né, buscando dentro de si alguma identificação com a Zuzu, para criar as suas coleções. Eh, e é sempre um prazer para mim, é sempre uma honra, na verdade, trazer um pouco da biografia, da trajetória dessa mulher, com quem eu me identifico, para quem eu rendo todas as homenagens sempre que eu posso. Eu sou ex-aluna do Instituto Zuzu Angel, né, então quando eu terminei o ensino médio, estava muito sem saber o que fazer, que faculdade seguir, que curso fazer, e foi quando eu conheci o curso de moda do Instituto Zuzu Angel, e me encantei com a biografia dessa mulher, e desde então, isso lá se vão nem sei quantos anos, porque eu me formei em 2001, né, 25 anos, 25 anos da que eu me formei, imagina, e desde então a Zuzu é uma amiga querida que eu tenho na minha vida, né, então para mim é uma alegria trazer um pouquinho da história dela, a partir de marcos, de referenciais que para mim são muito importantes, né. E é isso, quero agradecer a presença, quero agradecer quem ficou assistindo, peço muito que compartilhe, que assista até o final, que volte aqui para o vídeo sempre que quiser saber um pouquinho da vida da Zuzu, tá bom? É isso, um grande abraço.